Que Deus continue. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos fechar nossos olhos, só por um instante. Nós cremos de todo o nosso coração que Deus está presente. Nós temos aprendido que a palavra de Deus nos chama para uma total separação das coisas deste mundo. A palavra de Deus nos afirma que se alguém ama as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. E se o amor de Deus não estiver em nós, nós iremos agradar o mundo. Porque não tem como servir dois senhores ao mesmo tempo. Ou você há de agradar um e desprezar o outro. Mas Deus nos deu o conhecimento da verdade e colocou diante de nós dois caminhos. E o desejo dele é que todo mundo se salve e que chegue ao conhecimento da verdade. Por isso ele tem nos enviado profeta, apóstolos, pastores, evangelistas, doutores e mestres. Ele tem enviado esses homens com esses ofícios para os seus filhos, para nosso aperfeiçoamento na palavra de Deus. Pai, nós estamos completamente rendidos ao Senhor nesta noite, porque nós sabemos que cada palavra que o Senhor nos fala é o que nós devemos fazer, e sabemos que o Senhor é a fonte de toda santidade, que o Senhor é o único ser existente de si mesmo. Tu criaste todas as coisas, tu fizeste tudo para um propósito. O Senhor nos criou para um propósito. O Senhor fez os mares, os céus, a terra, tudo que há foi para um propósito. E o profeta vem e diz que o Senhor fez tudo para os teus filhos desfrutar. E nós estamos desfrutando, Senhor. Estamos desfrutando de tudo que o Senhor tem feito. Nós estamos usando de forma que venha satisfazer o que o Senhor tem proposto em nossos corações. É como diz o profeta: eu não mato nada que eu não como. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor sustente a nossa fé e nos ajude a nos separar das coisas do mundo e tirar o mundo de nós, para que nós possamos se enquadrar como está escrito em 2 Tessalonicenses: a tua palavra tem nos chamado para uma total separação, conservado, plenamente conservado, corpo, alma e espírito, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Assentai-vos, só por um instante. Como é culto de Santa Ceia, é um culto especial. Na verdade, nós viemos aqui para celebrar e reconhecer o corpo de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo, os membros deste corpo são
todos aqueles que são revelados. São aqueles que realmente reconhecem Deus como seu Salvador e que têm recebido os seus irmãos e amado de todo o coração, sem fazer distinção ou separação do que quer que seja. Nós não somos melhores do que ninguém. Deus fez os seus filhos diferentes, mas a composição humana é a mesma. Mas nós somos diferentes. E de novo verei a diferença. Deus reconhece, os filhos de Deus reconhecem essa diferença. E cada um de seus filhos está sempre pronto a perdoar e receber perdão. Porque se nós não temos esse poder de perdoar, nós não temos também de receber o perdão. O próprio Jesus Cristo tem nos mostrado, dizendo: ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua própria vida. Basta o servo ser igual ao seu mestre. É você dar a sua vida, é você viver para o seu irmão, para o próximo. Essa é a evidência que você é eterno. Aleluia. Aqui, carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, eu quero que vocês agora coloquem de pé. Aqui está falando daqueles que vão subir no arrebatamento, porque se fala de eleição. E quando se fala de eleição, se fala dos membros do corpo de Jesus Cristo. E irmão Branham chega a afirmar que Deus é imperfeito sem um membro de seu corpo. Ele jamais perderá um membro de seu corpo. E quando um membro de seu corpo, quando ele vê que ele vai se embaraçar com as coisas deste mundo, Deus tira ele do mundo. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé da verdade, e fé da verdade, para o que pelo o nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda boa palavra e obra. Assentai-vos. Nem todos vieram para a ceia, né?
Irmão Brana, quando ele pregou essa mensagem, a palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Ele pregou 1 ano antes de Deus levar. Uma mensagem chave para aqueles que irão subir no arrebatamento. Ele pegou essa leitura aqui, ó. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheste a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, toda empastada. Antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartou-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecados contra o Senhor. E disse o Senhor para Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, do oeste e do ocidente, porque toda a terra que vês hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Nem sempre as escolhas que nós fazemos é uma escolha de Deus. E nós podemos, através da Bíblia, mostrar tão claramente que isso abrange todos os sentidos. Ló olhou para as campinas e viu aqueles pastos, aqueles córregos. Logo ele pensou: meus gados vai estar sempre gordos e não vai faltar pasto para eles. E o campo muito grande, então os nossos pastores vão poder ficar à vontade. Nós teremos leite, nós teremos o queijo e temos muito espaço para plantar também o trigo. Alguém poderia pensar assim: mas Abraão foi um homem tolo por deixar Ló escolher a melhor parte. Mas a parte que Ló iria rejeitar era justamente a parte que Deus escolheu para Abraão.
Às vezes nós saímos de nossa cidade, nós queremos adquirir dinheiro ou construir uma casa, logo nós pensamos, vou para São Paulo, eu vou sair fora do país. E às vezes tomamos uma decisão dessa, sem saber se nós teremos o retorno de volta, se Deus aprovou. Porque muitas pessoas saem em busca de ouro e de prata e prosperam de uma tal forma que eles não conseguem ver que o que ele deixou para trás foi justamente o que Deus tinha deixado para eles. E aqui na terra nós podemos ver, isso nos mostra que nós não temos que escolher nada. Para começar, a terra é o trono de Satanás. Jesus chegou a dizer para o seu discípulo, dizendo, olha, em outras palavras, rapaz, o que você quer? Ganhar dinheiro, fazer fortuna? Aqui tem ladrão, aqui tem traça, aqui tem ferrugem. E de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque a dificuldade maior que nós temos é com isso mesmo. É porque as coisas terrenas, o ouro, o brilho do ouro, às vezes cega tantas pessoas, que as pessoas não conseguem ver o verdadeiro brilho que ele precisava ver. E João, lá no capítulo 1 do Evangelho, diz que ele, Jesus Cristo, era a luz que iluminava todo homem que vinha à terra. Porque o maior tesouro que um mortal possa adquirir é quando Deus abre os teus olhos e ele reconhece Jesus Cristo como o seu Salvador. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. E nós podemos ver o próprio Abraão dizendo, e Deus disse, Abraão, ande comigo e ser perfeito. Tem um tesouro maior do que este? Andar com o próprio Deus. Um homem que tem os passos guiado pelo Espírito Santo. Abraão, levanta-te. Abraão, vá para a terra que eu hei de mostrá-lo. E ele foi. Mas Abraão levou uma bagagem. E levou o denominacional Ló. E você sabe que essas contendas que houve entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, é porque os pastores de Ló não eram espiritual o suficiente para reconhecer Abraão como pai de uma nação. Eles defendiam Ló de unhas e dentes, porque Ló era um crente formal, e ele sempre tinha uma visão para as coisas que era terreno. Ei aí, escolhe. E Deus nos faz, também nos coloca nessa condição, para nós escolhermos. Mas antes que nós possamos escolher e tomar a decisão, Deus nos mostra antes o que é a verdade. Ele nos mostra Jesus Cristo. Por isso ele chegou a dizer que não pode um servo servir dois senhor, a Deus e a Mamon. Mamon é o mundo. E Deus, ele separa. Deus separa. E a única forma que Deus tem de nos separar é através de sua palavra. Jesus diz para os fariseus, se vós tivesse Abraão como pai mesmo, você não procuraria me matar. E o motivo de você estar sempre querendo me matar é porque a minha palavra não consegue entrar em vós. Não consegue. Então é preciso a gente adquirir de Deus uma visão maior, para nós não fazermos escolhas erradas.
E quando nós fazemos a escolha errada, ainda há uma chance de nós voltarmos atrás. Lembra-te de onde caíste. Você caiu quando você fez aquela escolha errada. Eu estava ouvindo o pastor Joaquim hoje cedo pregando, irmão Raul. Ele falando para aquele jovem: você pegou aquele espírito errado quando você entrou na idade da responsabilidade. Lá, o espírito entrou em você. Porque aquele jovem tomou uma decisão errada, tomou o caminho errado. E quando nós nos perdemos, por isso que a própria Escritura nos chama de ovelha, porque a ovelha, quando ela se perde, ela está completamente perdida, e ela não consegue voltar, achar o caminho de retorno. Por isso que a ovelha precisa de um pastor, para estar orientando, guiando. Lá no princípio, Deus separou a luz das trevas, e isso tem feito desde então. Gente, nós não podemos ter companheirismo com uma pessoa que não tem o mesmo nível de fé. Companheirismo na palavra de Deus. Você pode dizer: fulano é meu amigo, mas dentro dos limites humanos e na condição humana. Mas companheirismo você só tem com aquele que tem o mesmo espírito que você tem. Enquanto Adão e Eva estavam somente ouvindo a voz de Deus, estava tudo bem. Mas quando ele ouviu um programa de rádio denominacional, um ritmo frenético, que Eva começou a se mexer um pouco, que a igreja começou a ver esse ritmo, ele separou a luz das trevas, e isso tem feito desde então, separando a luz das trevas. A palavra de Deus também separou as águas da terra no princípio, e Deus falou, e as águas se separou. E Deus está falando. Ele tinha uma razão para fazer aquilo. Nenhum esposo gostaria de ver sua esposa tendo um companheirismo errado com pessoas erradas. Se é com pessoas erradas, porque é um companheirismo errado. Nenhum pai vai querer ver a sua filha ou seu filho tendo companheirismo, andando com uma moça, com um rapaz de má fama. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. E ele tinha uma razão para falar aquelas palavras. E ele não é como eu e você. Agora, se nós tendo mal, como expressou Jesus Cristo, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, multiplica aí o que Deus é para os teus filhos. Onde não há nenhuma impureza em Deus, onde não há nenhuma maldade, não há nada de ruim em Deus, o que Deus tem nos oferecido foi o melhor que Ele tem. E o melhor que Ele tem, nós temos. Nós que recusamos de estender o braço para receber aquilo que Ele tem nos dado. Deus nunca fala uma palavra a não ser que Ele tenha uma razão para falar aquela palavra. Quando Deus diz, haja luz, porque Ele sabia que nós dependeríamos da luz. Gente, se não houvesse a lua, se não houvesse as estrelas, digamos só o sol, tudo para um propósito. Você foi criado para um propósito, para servir Ele de todo o coração, com todo o seu entendimento,
com toda a tua alma, com toda a tua força, porque esses são os verdadeiros, são aqueles que vão subir no arrebatamento, que se você não estiver nessa condição, você não sobe, porque Deus não tem compromisso com o homem e a mulher fora de sua palavra. E quando Adão e Eva estavam de trás da palavra de Deus, Deus estava ali, sempre com ele, todos os dias. E um certo dia, antes de Deus chegar naquela virada da tarde, Satanás veio através da serpente para perverter as coisas. Mas ele já tinha jogado algumas coisinhas para ela. Ele já tinha jogado algumas coisinhas, porque senão ela não teria caído. E ele sabia que ela era um produto secundário, era uma presa muito fácil. Com certeza, o diabo disse: enquanto que ela estiver com Adão, eu não consigo, mas eu vou separar os dois. Eu vou colocar inimizade entre esse homem e essa mulher. Eu vou trazer contenda no seu lar. E irmã Brana diz que quando um casal está em briga, a oração de vocês não faz efeitos, não sobe. Não sobe. E ele não é como eu e você e eu. Especialmente eu mesmo, que falo tantas coisas tolas. Irmã Brana dizendo. Eu me envergonho. Irmã Brana me deixou todo vermelho. Deixou corado. Deus fala cada palavra com um significado. Cada palavra tem um significado. Por isso você tem que ter o máximo de cuidado naquilo que você vai falar. Porque você pode ferir alguém. Você pode matar alguém. E eu não tenho visto sequer uma palavra de Deus que pudesse tirar o homem de seu caminho. Sempre ele estava corrigindo, admoestando, trazendo as pessoas para mais próximo dele. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Para você vir para ele, você tem que se separar das coisas do mundo. Esse que é o voto nazireu. Cada filho de Deus é um nazireu. Deus fala cada palavra com um significado, e algo que Ele está tentando realizar, e realizará através de sua palavra. E isto realizará também o que Ele disse que isso faria. Eva duvidou do que Deus tem dito para eles. Será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que Deus vai realmente me lançar ao inferno por causa de uma coisinha insignificante? Não, Deus não vai jogar você no inferno. Deus não joga ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno. É nós que vamos com os nossos próprios pés e com as nossas decisões que nós tomamos. Agora, se Deus dissesse, haja luz, e não houvesse nenhuma luz, isso mostra que a palavra de Deus, ela é infalível. E tudo que Deus tem prometido para o seu povo, Ele cumprirá. Ele cumprirá. Se Ele prometeu cura divina lá naquele tempo, Ele sustenta até hoje, porque Ele é o mesmo, Ele não muda. Se Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo e que estaria conosco e até mesmo em nós até a consumação do século, isto é a verdade, porque é o assim diz o Senhor. É incontestável, não tem ninguém que possa anular
falar a não ser você mesmo, para você, recusando crer nela. Você já pensou se ele dissesse haja luz e não houvesse luz? Aquilo não seria Deus que teria dito. Não. Quantas profecias. Gente, eu estou ouvindo profecias aqui dentro. E vou dizer para você, não é de Deus. Porque quando Deus fala, Ele vai falar, Ele vai ter que passar pela a ordem da igreja. Deus! Porque se não for da forma que está escrito ali na mensagem, então, irmão Brana, não seria verdadeiro. É com ordem e com decência. Tem que passar pelo ministro, passar pelos 2 juízes, e depois o ministro passar para a igreja. De forma contrária, não receba. Eu não aceito essas coisas de forma secundária. Não vamos terceirizar o ministério de Deus. Não vamos terceirizar. Porque Deus não usa esse meio. Nenhum pastor pode terceirizar o seu ofício, o ministério que está sob o ombro dele. É ele, tem que ser ele. Moisés, você não vai entrar, mas já tem separado um. Com ele você não vai, então você fica para trás. Suba no monte, vou te mostrar, você vai ver. Mas quem vai conduzir o povo agora daqui para frente será Josué. Ele é um vaso meu escolhido, porque ele agora iria tipificar o Espírito Santo. Mas o que Deus disse para Josué? Como fui com Moisés? Serei contigo. Moisés agora não, agora Moisés não, agora eu vou tratar com o povo através de você, Josué. Vocês entendem essas coisas? Está entendendo? William Brana, eu já te usei, você já fez a obra que eu ordenei para você fazer, agora é eu através deles. Fica aí, vem, suba cá, vem. Vou levantar o Joaquim, vou levantar o Luiz Mendes, vou levantar o Fábio, vou levantar o João. Assim como fui com William Brana, serei contigo, porque é um ministério profético. É assim que Deus age. Pedro, tu me ama? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Agora é Pedro que é o pastor. Eu vou, Pedro, mas você vai assumir o meu lugar. E quando Pedro for tirar, Deus vai levantar outro. Quando Deus diz qualquer coisa, Ele deve suscitar aquilo que Ele disse. Assim como eu fui com seu pai, meu servo Davi, eu serei contigo. Você vê, é progressivo. É progressivo. Nós temos que ir para a ceia. Ele deve sustentar aquilo que ele diz. E quando a palavra de Deus tem sido vindicada, a palavra sendo vindicada, aquilo é luz. Agora a palavra, ela mesma, deixa eu ver aqui, senão pode ser um erro de gráfica. Agora a palavra, ela mesma, a palavra, ela mesma não é a luz até que seja uma luz vindicada.
Quando Deus disse através de Isaías: eis que uma virgem conceberá. Quando foi que surgiu essa luz? Quando Maria se tornou gestante. Quando a palavra se cumpriu, foi vindicada. E se ela tem sido vindicada para você, igreja, irmão e irmã, não vire as costas para esta palavra luz que tem sido revelada para você. Por isso nós devemos com mais diligência atentar. Ele deu início e ele está dando sequência até aquele dia, aquele grande dia. Não tem nada que vai tirar Deus de cumprir a sua palavra, mas você pode impedir que ela se cumpra na sua vida. Eva, tanta Eva hoje, sai de trás da palavra, perdeu o companheirismo com Deus, seus olhos correu para as campinas do Jordão, mais próximo da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firme e retende as tradições. Retende.